O que aconteceu depois no século XIX? Revolução Industrial. Agora a gente vai começar a falar um pouco mais do trabalhismo. Até então, depois do movimento iluminista e da Revolução Francesa, muitas bandeiras que não existiam na antiguidade ou na história, inclusive medieval e moderna, né, da Idade Moderna, elas começaram a se aliar a uma questão de trabalho, de atividade, porque é o surgimento da primeira Revolução Industrial, da indústria. Né? Até então era tecelagens, o primeiro movimento industrial foi o movimento das máquinas de tear, da tecelagem. E nesse período surgiram duas classes principais, mas não lembra muita gente das duas classes que eu falei para vocês da Grécia Antiga? Ou seja, senhores e escravos eram na sociedade antiga. O que se tornou na idade contemporânea, no século XIX? Burgueses, que eram aquela burguesia que chegou ao poder com a Revolução Francesa, e classe operária, classe trabalhadora, né? Então, a partir daí, a política vai ter uma mudança, porque vão surgir filósofos, tanto que defendem o modelo industrial, o modelo de progresso, essa noção de progressismo que a esquerda usa hoje em dia, ela vai surgir no século XX. A gente vai falar da apropriação do termo progressismo. Mas até então os progressistas eles eram mais voltados ao lado conservador. E eles queriam o movimento da indústria e queriam que os trabalhadores pudessem ter um período de trabalho que era excessivo à jornada de trabalho que a gente tem hoje. Né? Foi graças ao movimento operário que a gente conseguiu reduzir para 8 horas. Não sei até quando vai ser assim agora, né? Mas para férias remuneradas, enfim, uma série de coisas, né? E com o surgimento da indústria na Inglaterra do século XIX, você tem, então, autores como Herbert Spencer, o próprio Lewis Morgan, da antropologia, que defendia esse sistema, que é o sistema do embrião do capitalismo, e surgiu um pensador, que talvez vocês já devem ter ouvido muito falar, principalmente na questão trabalhista e tudo mais, conhecido como Karl Marx. Foi o marxismo, né, que surgiu após isso. Antes dele havia um socialismo mais utópico de um sujeito chamado Saint-Simon, certo? E o que o Karl Marx falava? Ele fez um estudo, ele fez um diagnóstico do capitalismo, certo? E a partir desse diagnóstico do capitalismo vão surgir bandeiras e vertentes, inclusive essa daqui, Democrática Trabalhista, anos depois, que visavam os interesses da classe operária, da classe trabalhadora, certo? Ele escreveu um livro chamado O Capital. O que está descrito nesse O Capital? Ele analisa o processo de acumulação primitiva de capital ao longo do tempo e a passagem da acumulação primitiva para o capitalismo, que vai ser o capitalismo moderno, que vai chegar no capitalismo financeiro, que é o que nós temos hoje. O que ele falava? Antigamente, antes da Revolução Industrial, o que acontecia? A pessoa tinha uma mercadoria, ela vendia essa mercadoria, fazia o dinheiro, tinha dinheiro em troca, e com esse dinheiro ela comprava outra mercadoria, certo? Fazia mercadoria, vendia, comprava outra mercadoria e assim por diante. O processo, isso era conhecido como acumulação primitiva. O processo de transformação dessa acumulação primitiva para o capitalismo, que é o que a gente conhece hoje, é quando o dinheiro, esse dinheiro que comprava mais mercadoria, ele se torna a própria mercadoria. Então era dinheiro que fazia uma mercadoria, comprava uma mercadoria, que fazia mais dinheiro. Então não eram mais coisas palpáveis, um copo, um livro, uma caneta, é uma questão abstrata, o dinheiro é uma noção abstrata, e isso tem se tornado cada vez maior com o capitalismo financeiro, de pessoas que lucram com juros, principalmente os bancos, a atividade banqueira hoje. E se a gente for analisar essa atividade banqueira, ela é antitrabalhista, né? Esse sistema o trabalhismo ele está voltado para uma produção, seja de um serviço ou seja de um produto. Agora, você ficar produzindo coisas que não existem, o que é os juros? Os juros não existe, é uma coisa que não é palpável. Então, é bom a gente lembrar isso, porque mais pra frente eu vou falar também desse capitalismo e de alguns partidos que têm interesses financeiros no banco, de bancos de investimento mundial, que não cabem muitas vezes na denominação trabalhista, né? que é a que a gente
gosta ou segue, ou enfim, que é de nosso interesse, né? Então, surgindo isso, ele escreveu também um outro manifesto, que foi o Manifesto do Partido Comunista. Além da questão do capital, ele propôs uma alternativa ao capitalismo, que é o que ele chamou de comunismo. Esse comunismo ele já existe desde dos primórdios da sociedade, né? Quando o homem vivia, que era a sociedade tabu, né? Totem e tabu, quando o homem vivia em guildas, em aldeias, enfim. E ele quis mudar essa situação capitalista, o sistema capitalista, para um sistema de cooperação, que aí vão surgir as cooperativas, vão surgir os movimentos trabalhistas que se opunham aos grandes industriais. E o que é esse comunismo? Qual que é a diferença do comunismo para o capitalismo? O capitalismo é quando os meios de produção e a propriedade, eles são privados, certo? Então tem um dono que é o meio de produção, que é o dono da fábrica, o dono da empresa, o dono de um negócio, e a propriedade tem um dono também. Agora, o que os comunistas falavam é que eles queriam coletivizar os meios de produção e coletivizar a propriedade privada. Então, surgiria um Estado operário, e esse Estado operário que ia tomar conta, que ia organizar a produção, e essa produção seria dividida igualmente, ou pelo menos proporcionalmente, entre a população trabalhadora, entre os trabalhadores tanto da indústria quanto no campo. Anos depois, no começo era só na indústria. Eles não tinham essa noção de campo que vai surgir depois com o maoísmo e com outras coisas, como a gente logo vai dizer. Né? Esse processo aconteceu na Inglaterra e foi se alastrando em vários países até chegar inclusive na Rússia, antes da União Soviética, com o leninismo. Aí surge o marxismo-leninismo, que é quando eles implantam esse sistema comunista na prática. E a partir dessa implantação da Revolução Russa de 1917, no Brasil começam a chegar bandeiras, essas bandeiras que vão ser o embrião do trabalhismo, certo? Antes de a gente falar desse embrião de trabalhismo, o que os marxistas falavam? Eles falavam que o capitalismo ele tinha uma característica anárquica. Qual que é essa característica anárquica do capitalismo? Ele não é um sistema organizado. Eles propunham uma organização da produção. Por que não era um sistema organizado? Porque você tinha aqui um cara que começava a vender uma coisa, o outro que surgiu um negócio e tal, e não tinha uma comunicação necessariamente, um ordenamento. A diferença dos socialistas para os capitalistas é que os capitalistas defendem aquilo que basicamente a gente chama de caos, né? Ele produz um caos também, mas aquilo que a gente chama de caos, que é não ter um ordenamento, não ter uma organização. A produção não é organizada. E o que acontece se você não organizar a produção? Ela se centraliza. Então, surgem o que eles chamam de trusts. O que são esses trusts? Uma empresa começa a fazer, vamos supor, uma empresa, um negócio, começa a dar certo, ele compra um negócio pequeno, depois ele compra outro negócio pequeno, depois ele compra outro negócio pequeno, e ele vai concentrando todos os negócios, centralizando todos os negócios na atividade dele. E ele quebra os pequenos produtores, ele quebra os pequenos comerciantes e tudo mais. Então o capitalismo ele se centraliza. E isso aconteceu no século XIX, no século XX, e está acontecendo hoje. Vocês podem perceber, uma empresa, que nem uma empresa norte-americana, como a Nike, ou como qualquer outra empresa, Adidas, seja lá o que for, elas têm a concentração de renda no país delas, só que onde fica a linha de produção? Fica nos países considerados periféricos de terceiro mundo, né? E isso é uma centralização do capital, e ele vai anexando lugares, rincões de todo o planeta, com o que eles chamam de exército industrial de reserva. O que é esse exército industrial de reserva? É o subproletariado. Porque até então o proletariado, a classe operária, era o cara que trabalhava numa linha de montagem, trabalhava no tear da indústria têxtil, depois com o surgimento da máquina a vapor, né, com a siderurgia, depois na segunda revolução industrial, depois quando surgiu o petróleo, ele era um operário. Agora, esse exército industrial de reserva é o subproletariado. E quem eram? Idosos e mulheres e crianças. Eram aqueles que não tinham, eles não alcançavam nem a condição de operários.
E esses não tinham uma atividade, não tinham uma atividade técnica, não sabiam realizar uma atividade. E eles acabaram sendo usados pelo capitalismo e sendo explorados, né, nessa atividade capitalista. E é o que acontece na China hoje, no Vietnã, no Camboja, pessoas, não necessariamente só mulheres e crianças, mas pessoas que não chegaram nem no processo de ter uma atividade técnica, alimentar esse sistema e enriquecer o centro do capitalismo, né? A Europa, os Estados Unidos, os países onde o capital está concentrado, ele está centralizado, né? No Brasil, antes de falar do Brasil, só lembrando da social-democracia, surge também na Alemanha, principalmente com uma mulher chamada Rosa Luxemburgo, a social-democracia. A social-democracia era dividida na democracia cristã e na social-democracia de tendência socialista, certo? Basicamente são esses dois grupos majoritários. A social-democracia, ela propõe uma mudança do capitalismo, mas não uma mudança de revolução, uma mudança de cisão abrupta. Ela propõe uma mudança gradual e lenta. Tanto que o símbolo do fabianismo, que é esse movimento, é uma tartaruga, o símbolo deles. Porque eles visam alcançar o socialismo, passar pelo socialismo e alcançar talvez o comunismo, que é uma etapa superior do socialismo, de acordo com os ensinamentos de Karl Marx, não pela revolução, mas por uma mudança gradual, por uma conciliação de classes, ou seja, o patrão e o proletário, o operário, eles trabalhariam juntos, mas o operário teria seus direitos e cada vez mais adquirindo direitos para ele alcançar o nível do dono dos meios de produção, do patronado, né? E aí surgem os sindicatos, que eram associações livres até então. No Brasil eles surgem atrelados ao Estado, que eram associações que visavam esse interesse da classe trabalhadora frente ao interesse do capital, que é aquilo que eu falo para você, gente. O capital ele não está interessado em fazer alguma coisa de melhora para o trabalhador. E quanto mais ele puder extrair mais valia do trabalhador, melhor. O que é a mais-valia? É um outro conceito também. A mais-valia é quando, vamos supor que você produz essa caneta. Você trabalha 8 horas numa fábrica para produzir essa caneta. Só que para o produto ficar pronto, você demora 4 horas. Certo? Você trabalha 8 horas e para essa caneta ficar pronta, você leva 4 horas. Só que você fica 8 na empresa. Essas outras 4 horas é a mais-valia. Não chega a ser o lucro, é o dinheiro que vai para o patrão, que ele vai investir na produção para extrair mais-valia. Então, se antes você levava 4 horas para produzir a caneta, depois você vai levar 2, porque vai estar mecanizada, vai estar modernizada, e cada vez menos, até você levar meia hora, sei lá, para produzir a caneta, só que você continua trabalhando 8 horas. E esse excedente é o que eles chamam de mais-valia. E não fica para o trabalhador. Se ficasse para o trabalhador, tudo bem, né? Mas vai pro industrial, pro dono do meio de produção, e ele vai investir porque ele quer aumentar a produção dele para ele sim ter o lucro. Então, aumentando a produção com a mais-valia, ele extrai o lucro de tudo isso, né? Agora, vamos falar do Brasil. É importante a gente ter esses conceitos, porque o Brasil, como diz o Tom Jobim, né, dizia o Tom Jobim, ele não é para principiantes, né? O Brasil ele tem uma história muito peculiar do trabalhismo e eu acredito que é um dos casos únicos no mundo. Talvez na América Latina como um todo tenha casos parecidos, mas no Brasil ele tem uma peculiaridade muito grande, porque o sindicato ele surge atrelado ao Estado, com o varguismo, a gente já vai falar disso. Primeiramente, as greves operárias de 1905, 1907, 1910 e 1917, elas têm muita influência com os imigrantes italianos e espanhóis, que eles trouxeram para o Brasil ideologias como o anarquismo e o próprio comunismo, né? O comunismo até então não tinha um partido, eram pessoas que acreditavam nesses movimentos, que trabalhavam na indústria, principalmente em São Paulo, quando começou a industrializar o Brasil, né? A partir de São Paulo, e eles tinham esse movimento. Só que acontece que em 1922 surge então o Partido Comunista do Brasil, que era o PCB, que eles hoje chamam de Partidão, né?
que era o PCB? Era um partido nos moldes de que tinham marxistas-leninistas e mais para frente ele vai ter uma linha mais stalinista, certo? E esse partido, ele surge para organizar o proletariado, principalmente em São Paulo, que até então não estava organizado, certo? E foi um sujeito chamado Astrogildo Pereira, né? E teve uma adesão muito grande de imigrantes. Até então, no começo, não tinha as pessoas, os operários não tinham muita noção do que eram esses movimentos que vinham da sua própria base teórica, né? Socialista, comunista, enfim. Então ele foi fundado, inclusive, por anarquistas, né? O Partido Comunista Brasileiro foi fundado por anarquistas, só que só depois ele foi ter uma linha mais socialista de fato, né? Comunista de fato, vamos dizer assim, né? Então surgiu também um outro movimento que ele veio do século XIX, que era conhecido como positivismo. O positivismo propunha uma uma centralização da República, porque quando a República Brasileira ela foi proclamada em 1889, 15 de novembro de 1889, surgiu então a primeira República, a República Velha. Qual era a característica dessa República? Oligarquias, a elite de São Paulo e de Minas Gerais é que dominavam o país todo. Tanto que ficaram conhecidos como República do Café com Leite, porque Minas Gerais entravam com leite e São Paulo entrava com café. Então eram os grandes barões do café, os grandes produtores agrícolas que dominavam o país, né? E a gente ficava à mercê da exportação do café e da exportação do leite, e tinham pessoas que queriam que o Brasil se industrializasse, principalmente esse pessoal anarquista, esse pessoal comunista, porque eles sabiam que para atingir o comunismo e o anarquismo era preciso que o país estivesse industrializado. Então esse movimento positivista, que era um movimento científico que foi muito disseminado nas forças armadas, entre os militares, né, principalmente, fez com que alguns tenentes, principalmente, se rebelassem, principalmente militares subalternos, tenentes e sargentos, né? Os oficiais de alta patente não necessariamente. Isso foi desaguar no movimento positivista que deu duas revoluções aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. O Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 1922, eles tentaram tomar o poder. 17 militares e um civil acabaram sendo totalmente dizimados, foram mortos, né? Não sobreviveu apenas um ou dois, um número muito pequeno. E depois, em 1924, aqui em São Paulo, São Paulo, Grande São Paulo, né? Na cidade de São Paulo e nos seus arredores, teve uma batalha conhecida como Revolução de 1924, onde pela primeira vez o avião foi usado em território nacional para bombardear, como uma utilização militar, né? Era um levante contra o Arthur Bernardes, que era um presidente mineiro que tinha interesse que continuasse com a República do Café com Leite, o poder alternando em São Paulo e Minas Gerais, e os militares não conseguiram mudar essa situação, continuou sendo essa república de oligarquias que dominavam o país. Só que vão surgir dois sujeitos que vão mudar isso mais pra frente. Um deles, talvez vocês já devem ter ouvido falar, é conhecido como Luiz Carlos Prestes, certo? Ele começou nesse movimento tenentista e com o tempo ele foi se debandando para o lado comunista. Ele se tornou um socialista ferrenho, um ávido socialista, e ele se tornou uma figura expoente do comunismo no Brasil. E junto dele, numa coluna conhecida como coluna Prestes, que era uma coluna desses militares que queriam mudar o status quo do país, tinha um sujeito chamado Getúlio Dornelles Vargas, que era de São Borja, no Rio Grande do Sul. O Luiz Carlos Prestes era gaúcho também. E eles se levantaram contra essa oligarquia paulista e mineira, né? Porque eles queriam centralizar a política no país, centralizar o Estado no país e propor um Estado moderno, um Estado industrializado, tirar essa concentração dessa oligarquia, certo? Getúlio Vargas chegou ao poder por uma via pacífica, entre aspas, vamos dizer assim, né? Ele
Ele foi colocado no poder por militares, mas ele era um civil, no que foi conhecido como Revolução de 30. Então, até 1930, no Brasil, a característica do país era semi-feudal, praticamente, uma característica agrária. De 1930 para frente, no governo de Getúlio Vargas, o país vai começar a se industrializar. E aí começa a surgir verdadeiramente a classe operária brasileira e movimentos como o trabalhismo no Brasil, né? Primeiramente, Getúlio Vargas vai ter o chamado governo provisório, certo? Onde nesse governo provisório ele tinha intenção de se manter por um tempo, só que ele se manteve até 1945, como a gente vai ver logo mais, né? Durante os anos 30, nesse governo provisório, surge a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que era um movimento proto-fascista, né? Um movimento nacionalista exacerbado, só que não do lado da esquerda, do lado da direita, né? E esse movimento vai ser um movimento que, primeiramente, vai ter uma simpatia do Vargas. O Vargas é um sujeito muito ambíguo no país também, porque ele é admirado tanto pela esquerda quanto pela direita, por conta dessas coisas, certo? Porque, primeiramente, ele favorecia a direita, ele favorecia o discurso conservador, o discurso, enfim, ele queria modernizar o país e transformar o país no capitalismo moderno, né? Não naquele capitalismo de características feudais, mas ele ia pela via conservadora, que é o que a gente chama de modernizar conservando. Não é modernizar emancipando a classe trabalhadora, é modernizar mantendo a estrutura de Estado, a estrutura de classes, né? Beleza. Nesse período surgem as classes no país. Qual que é a diferença de classe para a diferença de estamento? Aqueles escravos, como eu disse, da antiguidade, eles eram um estamento, eles não chegavam a ser uma classe. A classe, ela deve ter consciência de classe, consciência de si mesma, para não estar alienada. O que é alienação? Você deve ter ouvido, esse sujeito é alienado. O que é esse sujeito? O que a gente quer dizer quando o sujeito é alienado? Alien, né, que a gente fala do ET, essas coisas, é uma coisa que vem de fora. Alienar é vir de fora. Então, o trabalhador alienado é aquele que não tem a concepção da sua própria função, aquele que não sabe aquilo que ele é, basicamente. Ele não conhece seus direitos, ele muitas vezes trabalha numa linha de produção e não tem a condição, não consegue comprar o próprio produto que ele produz, certo? Então, o que esses socialistas propunham era uma consciência de classe, mas o Vargas, no começo, não queria uma consciência de classe, porque ele sabia que isso ia dar problema para o governo dele. Ele queria que a classe operária continuasse se mantendo alienada e ele mantivesse o poder concentrado na oligarquia do Rio Grande do Sul e na oligarquia da Paraíba, que eram as oligarquias que lutavam contra as oligarquias paulista e mineira, né? A da carne no sul e a do couro na Paraíba, que é de onde vem o Getúlio Vargas. Em 1934, ele lança uma Constituição que vai ser uma das primeiras constituições bem liberais do país, certo? Onde as mulheres vão ter direito de voto. Os paulistas queriam implementar essa Constituição anteriormente, né? E lutaram contra o Vargas na Revolução, mas depois ele propôs essa Constituição. Ele vai fundar a Universidade de São Paulo, a USP, em 1934. Né? Até então, o Brasil vai ter sua primeira universidade em 1934, gente. Tem países que têm universidade, que tem universidade desde a Idade Média. No Brasil vai ser em 1934, só que surge a primeira universidade. Faculdade tinha, né? Mas universidade em 34. A universidade é um conjunto de faculdades e a faculdade geralmente tem um curso ou dois no máximo, né? E em 1934 surge essa Constituição mais liberal, mais voltada para interesses, inclusive, trabalhistas e tudo mais, e ele vai ganhar um apoio, de certa forma, da classe operária. Em 1935, seu antigo amigo, Luiz Carlos Prestes, que debandou para o lado do comunismo, tentou dar um golpe, que foi conhecido como, pejorativamente falando, de intentona comunista de 1935, foi sufocado pelo governo do Vargas. Luiz Carlos Prestes ficou preso, foi exilado também e tudo mais. Em 1938, esses conservadores integralistas tentaram dar um golpe também por conta do Estado Novo. O Estado Novo foi um Estado que o Getúlio Vargas implementou, que era um Estado ditatorial.
Era um Estado que ele fechou o Congresso, não podia ter mais partidos, né? No país não tinha mais partidos, era proibido a participação política, só o governo sem partido nenhum que tinha esse direito de participar da vida política do país. Muitas pessoas foram exiladas, incluindo o Plínio Salgado do integralismo e tudo mais, e tanto pessoas da direita quanto da esquerda, porque os partidos de esquerda e os partidos de direita foram proibidos, né? Só que ele era um grande simpatizante do nazifascismo, o Vargas, a princípio, né? Ele teve um discurso nacionalista também, que era muito parecido com o salazarismo e o franquismo em Portugal, em Portugal e Espanha, né? E os americanos começaram a ficar de olho no país, porque estava começando a Segunda Guerra Mundial e eles não queriam que o Brasil debandasse para o lado do eixo, do lado da Alemanha e da Itália. E eles prometeram, dizem as más línguas, que o Brasil entrou do lado aliado porque eles prometeram uma siderúrgica, que vai ser a CSN depois, a Companhia Siderúrgica Nacional, para o Brasil. E um sujeito chamado Oswaldo Aranha, ele fez toda uma articulação para o Brasil entrar do lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, né? Defender os interesses americanos. O Brasil entrou para o lado dos Estados Unidos, lutou com os pracinhas lá na Itália, mandaram os pracinhas para no norte da Itália, lutaram lá. Isso foi muito importante para o país, porque o Brasil ganhou uma posição de destaque no mundo. E a gente conseguiu se aliar do lado certo, vamos dizer assim, que foi o lado vencedor da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil foi um grande exportador de alimentos, principalmente para os países da Europa que estavam destruídos, né? E aí existe um Vargas até 1945, que é o final da Segunda Guerra Mundial, e um Vargas depois de 1945. Isso é muito importante a gente saber, gente, porque assim, o PDT, ele surge como uma vertente de um partido varguista. Lembra do Estado Novo? Vargas não tinha partido, mas o que acontece? Em 1945, Vargas sai do poder, tem a anistia de todos aqueles que foram exilados durante o período da ditadura do Estado Novo. Teve uma eleição em 1946, onde dois militares tomaram a frente, que eram os brigadeiros Dutra, né? O Dutra era um deles, agora não me recordo o outro. Dutra saiu vitorioso, proibiu o comunismo no país. O comunismo sempre foi proibido, o PCB sempre foi um partido da ilegalidade, né? Sempre ficou, ou seja, no mundo não oficial da participação política. O período que ele mais teve tempo de participação foi depois de 1988 para cá, com a nova Constituição de 88, mas que é a carta mais democrática que o Brasil já teve, né? E o Getúlio Vargas, ele vai concorrer depois com um partido que ele criou chamado PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, certo? E ele começou a debandar nesses anos, depois de 45, principalmente nos anos 50, do lado da União Soviética. Não que ele fosse um comunista, claro que não era, nunca foi. Mas ele era um sujeito muito interessado nos direitos trabalhistas, muito interessado que o Brasil tivesse uma classe operária nos moldes das classes operárias europeias, né, das classes operárias dos países ditos, vamos dizer assim, desenvolvidos, né? E o PTB surge também muito ligado ao movimento sindicalista, certo? O movimento sindicalista surge muito forte, é um movimento que surgiu no Estado brasileiro, e os trabalhadores vão se atrelar a esse sindicalismo. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ela surge em 1943 com o Vargas, e curiosamente ele copiou do Mussolini, né, a Carta de Lavoro do Mussolini, né? A gente tem essa direita hoje aqui no país, de viés neoliberal, mas a própria direita antiga, ela tinha uma preocupação claro, não como os socialistas tinham, mas ela tinha uma preocupação com a questão do operário, né? Tinha esse discurso, mesmo a gente sabendo que era um discurso demagogo a favor do sindicato patronal, dos patrões, mas ela tinha, pelo menos no discurso, e até medidas voltadas à população, voltadas a classe operária, né? Que é o que essa direita de hoje não tem, né? Essa direita neoliberal
exacerbada de hoje, nem isso eles têm, né? É um discurso abertamente para o patronado e deixando de lado qualquer interesse de direitos trabalhistas, seja lá o que for, né? E esse PTB vão ter figuras ilustres, como uma delas, um sujeito chamado João Goulart, certo? João Goulart foi cunhado, ou melhor, Brizola foi cunhado do João Goulart, certo? E o Jango, né, que era conhecido como João Goulart, ele foi vice do Jânio Quadros, certo? Em 1960, Jânio Quadros é eleito e ele renunciou, né? Porque ele disse que tinha uma briga entre o judiciário, desde aquela época já tinha, entre o judiciário e o executivo e tudo mais. Ele não estava conseguindo governar, não estava conseguindo seguir em frente com o governo dele e tudo mais. Ele tinha medidas reacionárias também, mas embora no governo dele ele tenha recebido o próprio Che Guevara aqui no Brasil, o Che Guevara visitou o Brasil e tudo mais. E quando ele renunciou, quem assumiu foi João Goulart, certo? João Goulart assumiu e ele foi vice também de Juscelino Kubitschek. Antes de João Goulart assumir, ficou um tempo Ranieri Mazzilli no poder. E o João Goulart, ele propunha, dizem que ele era comunista, como se fosse um grande xingamento, que ele queria vender o Brasil para Cuba, queria vender o Brasil para a União Soviética. Tem esse viés de algumas pessoas. Eu acredito, assim, pelo que eu fui lendo e tudo mais, na verdade, as reformas de base que ele queria fazer no país eram reformas que trariam muito benefício para o Brasil, né? Naquela época ele falava em reforma agrária, por exemplo, que é uma coisa que não foi feita desde aquela época, né? Ele fala em reforma agrária, reforma urbana, e ele queria um parceiro comercial com o Brasil muito bom, que era a própria União Soviética, que tinha dinheiro para investir, que precisava de terra para produzir, que o Brasil tinha bastante e tudo mais, né? E o que aconteceu naquela época foi que a gente vivia uma guerra fria, que era entre os Estados Unidos e a União Soviética. O Brasil, como teve essa grande influência na Segunda Guerra Mundial com os Estados Unidos, ele vivia dentro do que eles chamavam de doutrina Monroe, que era América para americanos, ou seja, que América que era para americanos? Para os norte-americanos, né? Que queriam queriam que o Brasil ficasse sendo o quintal deles, né? Fosse cumprisse ordens diretamente de Washington, né? E aí eles estimularam os militares a se levantarem contra o João Goulart, que não era comunista, como eu disse, né? Ele era simplesmente um democrata que queria um progressismo maior para o país e tudo mais. Aí essa palavra progressismo surge, né? Que surgiu como os grandes industriais do século XIX, mas aí esse progressismo surge, a esquerda tomou para si o termo progressismo, que vai ser o termo que é usado até hoje, né? João Goulart foi, como todos vocês sabem, em 31 de março de 1964, o Congresso depois de João Goulart. João Goulart foi para o exílio no Uruguai, foi morrer na Argentina depois. Nessa época do golpe militar, o Brizola estava distribuindo armas na rua, né? Pegou armas e está distribuindo para as pessoas na rua, né? E tal. E ele tem uma aliança muito grande com o Francisco Julián, a gente vai falar dele, né? O Francisco Julián, nos anos 50, foi um cara que propunha a reforma agrária, ele propunha uma revolução no campo, e ele foi membro do PDT anos depois também, mas até então era o PTB, né? O PTB teve uma história que eu acho muito interessante, muito importante para o país, mas infelizmente hoje ele é um partido que tem uma tendência muito forte à direita, o PDT, assim. Não ele todo, mas algumas o PDT não, o PTB, desculpa. O PTB ele acabou encaminhando para o lado mais da direita, né? Não sei o que aconteceu, até o próprio Roberto Jefferson, enfim, eu não sei o que aconteceu nesse processo aí, nesse caminho que o partido acabou mudando totalmente do seu espectro ideológico. O PTB teve um grande inimigo, que foi a UDN. A UDN era a União Democrática Nacional, que quem estava à frente era o Carlos Lacerda, não sei se já ouviram falar dele, que foi governador da Guanabara, o atual estado do Rio de Janeiro, né? E ele era um cara que começou sendo comunista durante os anos do varguismo, mas depois ele mudou totalmente o discurso dele, foi para a extrema-direita e, enfim.
Dizem que foi ele que causou o suicídio do Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas se suicidou em 1954, e dizem que foi ele que a pressão do UDN em relação ao governo do Vargas, e o Vargas dizem que foi assassinado ou que ele se matou, ninguém sabe, fez isso, e foi uma grande reviravolta política, né? Porque os anos 50 continuou sendo governado pelo populismo, pelo trabalhismo também, né? E aí teve o governo militar, né, que proibiu, em 1968, teve o AI-5, o Congresso estava fechado, a proibição dos partidos, né, e todos os partidos, tanto de direita quanto de esquerda, voltaram a ser proibidos, voltaram a ficar na ilegalidade, as pessoas foram exiladas. Leonel Brizola foi exilado, foi para o Uruguai também, ficou um tempo nos Estados Unidos, ficou um tempo até a anistia em 79, né? Tivemos os governos Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernest Geisel e João Figueiredo no final. Já no final dos anos 70 já se falava em abertura política, né? O trabalhismo foi totalmente pisoteado durante a época da ditadura militar, embora o FGTS, o Fundo de Garantia, que tinha sido criado pelo próprio João Goulart, eles aplicaram esse conceito de Fundo de Garantia, que é outra coisa que está, de certa forma, ameaçada com a reforma trabalhista e tudo mais hoje, né? E em 1979, esses exilados voltaram ao país, teve anistia, puderam criar partidos novamente, e aí surge o PDT, né? Com Leonel Brizola à frente. Então, continuando aqui, a gente tinha parado a partir do regime militar, do governo militar, né? Da ditadura militar, vou dar uma pincelada principalmente até a participação do PDT nas eleições de 1989, né? Teve uma votação muito expressiva também. Mas aí a gente abre para as perguntas e a gente conversa bastante um pouco sobre essas questões de ideologia, sobre essas questões que a gente estava conversando até agora, né? Uma coisa que eu esqueci de falar também que eu acho interessante, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ele teve uma cisão nos anos 60 com o maoísmo. O maoísmo foi do Mao Tse-tung, um líder chinês que ele fez uma revolução socialista na China, que inclusive o Partido Comunista é o partido que está na China no poder até hoje. Ele tinha a preocupação com a questão agrária. Lembra que eu disse que do Marx da questão da indústria, do operariado? A questão agrária ela não tinha muita relevância até então. Essa questão de reforma agrária, de insumos para commodities e tudo mais do país, que são a produção agrária pode fornecer ao país, ela foi ter uma preocupação com a linha albanesa da Albânia e com a linha chinesa. E isso fez surgir o Partido Comunista do Brasil. Por isso que a gente tem o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, né? E ambos partidos, que fica a luta armada na ditadura militar no Araguaia e tudo mais, do Carlos Lamarca, né, desses guerrilheiros que resistiram contra a ditadura militar, ela basicamente foi promovida pelo PCdoB, né? O PCdoB promoveu essa luta armada porque era um partido que estava na ilegalidade, o comunismo sempre estando na ilegalidade ao longo da história do Brasil e tudo mais. Com a anistia em 79, nosso amigo ali lembrou muito bem, falando, o Leonel Brizola tentou recadastrar o PTB, só que teve uma briga interna no partido. O PTB, como eu disse para vocês, acabou demandando para o outro lado e hoje é um partido totalmente diferente da sua proposta original, tanto que eles chamam o pessoal do PTB de pessoal pelego, né? O sindicalismo pelego, que não é aquele pessoal que é mais marionete, mas enfim, não é tão engajado politicamente, vamos dizer assim. Então. E surge o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, com a linha da social-democracia. O PDT é um dos poucos partidos do Brasil, se eu não me engano, inclusive ele já foi o único, mas agora acho que ele é o PDT e algum outro que eu não me lembro agora. É isso mesmo, o único que faz parte da Internacional Socialista, né? É um partido que como a gente tinha falado do socialismo e tudo mais. As internacionais socialistas elas surgiram, a primeira no século XIX, com o anarquismo e o socialismo, certo? E o comunismo. Depois teve a segunda internacional, a terceira internacional com a social-democracia e a quarta internacional
com o trotskismo, que foi uma linha alternativa da União Soviética do Stalin, do stalinismo, né? E hoje em dia o PDT do Brasil é o único partido que faz parte da Internacional Socialista. Nem mesmo o PCB e o PCdoB são, né? Então é uma honra a gente, vocês principalmente, fazerem parte dessa história aí, e é uma camisa muito legal de se vestir e apresentar, principalmente, porque isso traz uma conotação de uma organização que tende ao universalismo, né? Não uma organização provinciana, local, embora tenha seus diretórios e sua atuação regionalista e local, mas ela é mais que um partido, né? É uma organização internacional, e isso é uma coisa muito bacana, né? Uma coisa que você pode encontrar, o símbolo, por exemplo, da mão com a flor seria o socialismo, né? E a luta dos trabalhadores entregando o socialismo, seja ele da via revolucionária para alguns, ou para alguns da via de conciliação de classes, como a gente falou, né? Da via de progressiva e, não digo lenta, mas uma coisa que vai crescendo, vai se alterando e progredindo, né? Alguns nomes muito importantes que passaram no PDT também, que eu estava dando uma pesquisada, né? Vocês podem falar muito mais do PDT do que eu, né? Mas eu lembro, o Francisco Julião foi uma figura muito importante, como eu falei, da luta no campo, da reforma agrária. Ele foi o expoente máximo dessa luta no campo nos anos 50, né? Juruna, teve uma grande... O Mário Juruna, né? Teve, nos anos 80, na abertura democrática, né? Nas primeiras eleições, ele foi um defensor da causa indígena, enfim, quando o Brasil estava começando, depois dos Vilas Boas lá, e no Xingu e tudo mais, os irmãos Vilas Boas, o Brasil estava começando a voltar com essa preocupação com a questão indígena, né? Do movimento negro, o Abdias do Nascimento foi uma figura muito importante também, que chegou a ser senador pelo PDT, né? E ele, basicamente, o movimento negro de hoje, ele deve muito ao Abdias do Nascimento, porque ele foi a pessoa que reorganizou outros movimentos que tinha no passado, que era a Frente Negra Brasileira e a Frente de Mulheres. Ele acabou unindo essas duas frentes, né? E deixou muitas obras também escritas, e é um sujeito que participou de diversos espectros ideológicos. Ele, por um momento, infelizmente, na vida dele foi integralista, mas depois ele foi pro lado do comunismo, mas acabou incorporando aquele marxismo mais revolucionário dentro dele, e foi muito bem aceito na esquerda, tanto que faz esquerda até hoje, né? Brizola, como eu disse, que foi um dos fundadores. Se vocês tiverem mais nome, podem me lembrar também. Darcy Ribeiro, que foi um antropólogo que participou tanto da linha funcionalista e da linha culturalista da antropologia, e foi o sujeito que tinha contato com Anísio Teixeira, que foi um grande defensor da educação no Brasil. O Anísio Teixeira e o Darcy Ribeiro, influenciado por ele, fez as leis de diretrizes e bases da educação, que é o que a gente tem até hoje, né? A carta, muito baseada nos ideais de Paulo Freire também. A Carta Democrática de 1988, ela foi uma das mais democráticas de todas as constituições que o Brasil já teve, né? Não sei como vai ser daqui para frente. Tem gente que defende uma nova Constituição, enfim. Muitos dos direitos dela têm sido sobrepujados, né? Têm sido subjugados e tudo mais. E a gente espera que isso não aconteça, né? E Darcy Ribeiro teve essa grande participação no partido, né? Agora, da questão atual, né? Temos aí, passou o Cristóvão Buarque, que passou também pelo partido. Temos o Ciro Gomes, Cid Gomes. Mas eu queria falar um pouco da questão atual no aspecto político, né? Porque o que tem acontecido no Brasil ultimamente, né? Agora falando mais da questão dos dias atuais, né? Surgiu um movimento muito forte de direita ao longo desse tempo, principalmente uma direita ressentida daquela direita do neoliberal, né? Uma direita extremamente contra o Estado, de um Estado mínimo, da redução dos direitos trabalhistas, da redução dos direitos, enfim, para a imposição de um sistema capitalista mais exacerbado, mais bruto, né? Enfim, que acaba engolindo o próprio trabalhador, e o trabalhador é visto apenas como uma engrenagem, uma parte de todo o processo, e ele não é visto como um ser humano. Aquilo que a gente vê, que a gente estava falando da questão da alienação, quanto mais ele puder produzir sem pensar, melhor.
E tem confundido muito, inclusive, pessoas que estão em partidos do espectro da esquerda, né? Que às vezes tem um discurso, às vezes que se aproxima dessa direita. Enfim, eu já vi gente de partidos falarem bem, ou pelo menos defenderem a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, do jeito que elas estão agora. Não que elas que não tenha de ser feito, claro que precisa, porque a população da Previdência, por exemplo, a população tem envelhecido cada vez mais, cada vez menos temos jovens trabalhando, e isso é uma arrecadação menor que o Estado consegue para manter a Previdência e tudo mais. Não que não deva ser feito, ou que deva chegar a um acordo, mas é uma imposição de cima, e é uma obsessão que está tendo em relação à oposição nossa, de vocês aqui do PDT, por partidos e partidos novos que têm surgido com uma força expressiva, como o PSL, né? Partidos da situação do presidente atual e tudo mais, que levam muito a sério aquilo que a gente estava falando da doutrina Monroe, que é a doutrina de levar o Brasil aos interesses norte-americanos, né? E deixar o Brasil dentro, não só como um mero aliado, mas como uma certa marionete, como um certo caminho para que eles atinjam os seus objetivos. A gente está vendo a crise na Venezuela agora, com o Maduro, que estavam tentando levar ajuda humanitária, e ele tem se recusado, fechou as estradas e tudo mais. E tem um sujeito nos Estados Unidos chamado Steve Bannon. Esse sujeito ele já foi conselheiro do Partido Republicano e do próprio Trump, né? E se não me engano, da época do George Bush também. Ele acabou tendo um poder mais reduzido na época do Obama, só que agora ele voltou com tudo. E o que ele defende é invasões na América, em governos de esquerda da América Latina. Independente se a gente não defenda uma ajuda humanitária, eu acredito que deva ter uma ajuda humanitária, claro, às vezes para um país que está passando dificuldade e tal, mas ele defende abertamente invasões. E eu estava lendo ontem uma reportagem falando que ele tirou foto com o Olavo de Carvalho. Não sei se vocês conhecem o Olavo de Carvalho, é um sujeito que ficou muito famoso na internet, com programas de internet, que ele fica criticando bastante o pessoal da esquerda, falando que tudo é culpa do comunismo, como se a gente vivesse na época da União Soviética, né? Como se o comunismo fosse uma ameaça hoje. O cara nem sabe diferenciar o comunismo da social-democracia e tudo mais, né? E ele saiu numa foto, o Olavo de Carvalho, esse Steve Bannon, e se eu não me engano, o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro também, com um boné escrito Trump 2020, defendendo totalmente um país estrangeiro, né? Enfim, e esse Steve Bannon estava falando que era preciso ter um governo nacionalista brasileiro, né? Mas que nacionalismo é esse? Ele estava se opondo às privatizações que o Brasil estava fazendo, que eram privatizações que, segundo ele, estavam favorecendo a China, né? Eles não queriam que a China comprasse o Brasil, que o Brasil tem que ter mais contato com isso. Mas qual o interesse disso? Será que é o interesse por conta do nacionalismo brasileiro, alguma coisa assim? Claro que não, né? É o interesse que o Brasil tenha algum parceiro comercial e comercialize apenas com os Estados Unidos, né? E isso já vinha sendo mudado ao longo do tempo, e eu não sei o que está acontecendo no mundo hoje, mas a gente está vivendo uma espécie de reedição da Guerra Fria. Claro, não mais um mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, mas com múltiplos polos, né? Como a China, a Rússia, que tem exercido muita influência na Venezuela, e os Estados Unidos querendo exercer influência na Venezuela e tudo mais. A gente corre por um perigo de tensão, até de um conflito armado. Isso é um perigo iminente. Tem gente que eu já ouvi falando que defende isso, e não é gente no boteco, gente na mídia defendendo isso, enfim, defendendo invasões, defendendo participações do Brasil em questões estrangeiras, enfim, que não é de cabo da ONU, como o Brasil no Haiti. Aquilo é uma intervenção humanitária da ONU, é uma coisa diferente de um país declarar guerra a outro. O Brasil não declarou guerra ao Haiti. É uma demanda especificamente daquele local por conta do Brasil tentar ser membro do Conselho de Segurança da ONU, né? Então é isso, gente. É isso basicamente que eu queria dizer. Acho que já fiquei falando muito aqui e deixando a orelha de vocês quente aí. Muito obrigado. Espero que a gente consiga reverter essa situação de hoje, né? Não só do país, mas que a gente consiga encontrar um caminho civilizatório, um caminho do entendimento, porque esse caminho da via beligerante que o mundo está tomando hoje, eu acho que não vai levar a nada mesmo, né? Então é isso aí. Obrigado, viu?